Sabe aquela reação, às vezes até meio desesperada, que um narcisista tem quando é ignorado? Parece uma contradição, né? Mas na verdade isso diz muito sobre como a mente deles funciona. E é exatamente essa dinâmica poderosa que a gente vai desvendar hoje. Então, a grande questão é essa. Por que uma coisa aparentemente tão simples como ser ignorado consegue desestabilizar completamente um narcisista? A resposta, olha, não é nada óbvia e revela bastante sobre a estrutura interna deles. E é aqui que está o pulo do gato para a gente entender tudo isso. Ao contrário do que pode parecer, essa reação toda não vem do orgulho, sabe? Ela nasce, na verdade, de uma fragilidade emocional muito, mas muito profunda, que fica ali, bem escondidinha, atrás daquela máscara de autoconfiança. Ok, para a gente poder entender isso a fundo, primeiro a gente precisa dar uma olhada na grande contradição que define essa personalidade. É que existe uma pessoa que eles mostram para o mundo e uma realidade interna. E olha, são dois mundos que não poderiam ser mais diferentes. O contraste é uau, impressionante. Por fora, a imagem é de alguém dominante, cheio de si, totalmente no controle. Mas por dentro, a história é outra. Um vazio emocional, uma necessidade que não acaba nunca por validação, por atenção. É essa realidade interna e não a fachada que se sente profundamente ameaçada quando a indiferença aparece. Beleza. Agora vamos entender por que o silêncio é uma ferramenta tão poderosa nesse contexto. Porque não se trata só de não responder, sabe? É algo muito mais profundo, mais fundamental. Quando a gente fala em ignorar aqui, o significado é bem mais amplo do que só, sei lá, não responder uma mensagem. É como se fosse cortar a fonte de energia emocional da qual o narcisista depende para se sentir poderoso. Porque para eles, qualquer reação, seja boa ou ruim, serve de alimento. Serve para que se sintam vistos e, o mais importante de tudo, relevantes. Dá pra pensar nisso como um teatro, sabe? Um palco. No momento em que alguém se recusa a reagir, a entrar na discussão, a se justificar, é como se tirassem o palco debaixo dos pés deles. E sem plateia para aplaudir, para validar a atuação, aquele personagem todo que foi construído, bom, ele começa a entrar em crise. E esse é o ponto-chave. Uma briga faz com que se sintam importantes. Um pedido de atenção coloca eles no controle. Mas o silêncio os torna invisíveis. E para um narcisista, ser invisível é praticamente uma ameaça à própria existência. Então, o que acontece quando eles se sentem assim, invisíveis? Bom, aí começa uma fase que a gente pode chamar de escalada. É uma tentativa muitas vezes desesperada e, veja bem, bastante previsível de provocar qualquer tipo de reação só para retomar aquele controle perdido. E o roteiro é quase sempre o mesmo, é impressionante. Geralmente começa com umas mensagens meio vagas, sabe? Depois vem as tentativas de causar ciúmes, de se fazer de vítima. Se nada disso colar, aí a coisa esquenta. Acusações sem perna em cabeça, ataques sutis. Mas o objetivo final, no fundo, é um só: arrancar qualquer reação para puxar a outra pessoa de volta para o jogo de controle deles. Tudo isso leva a gente para a verdadeira motivação por trás desse esforço todo. E é muito importante entender que o que move essa pessoa não é amor, não é afeto, não é uma busca por conexão genuína. Olha a diferença. Uma conexão de verdade é construída com respeito, com confiança. Já a validação que o narcisista busca é sobre outra coisa, é sobre se sentir relevante, sobre ter o controle. O foco nunca é construir algo a dois, mas sim usar a atenção do outro como se fosse um combustível para o próprio ego. Então, o ponto central é esse. Essa luta desesperada por atenção não tem a ver com querer reatar um laço de afeto. Tem a ver com uma necessidade visceral de se sentir importante, de se sentir relevante na vida de alguém. E agora, para fechar, vamos ver como esse conhecimento todo vira uma ferramenta super poderosa de autoproteção, de como retomar a própria paz. É importante deixar claro, usar o silêncio aqui não é um ato de vingança, tá? É, na verdade, um ato de pura proteção emocional. É escolher conscientemente a sua paz em vez de continuar alimentando o caos que eles criam. E esse caminho para a liberdade começa justamente quando se para de alimentar esse ego. A partir daí, é possível focar em nutrir a própria autoestima, colocar limites firmes sem precisar comprar briga e, talvez o mais libertador de tudo, sair do jogo sem sentir que precisa ganhar. Essa, sim, é a verdadeira vitória. É o único jeito de quebrar esse ciclo. Porque no final das contas, o poder de verdade não está em ganhar a discussão, em provar que se está certo. A força de verdade aparece quando aquela necessidade de se justificar, de provar o próprio valor para essa pessoa, simplesmente some, deixa de existir.
E pra gente fechar, a grande lição que fica é a seguinte: nesse jogo, a paz não é só um momento de calmaria, uma trégua. A paz é a própria liberdade. É o prêmio final para quem decide, de uma vez por todas, não jogar mais.